Alô, alô, olá, olá. Estamos ao vivo aqui no Instagram para um super bate-papo com a Joana do Carmo. Joana me ligou agora há pouco, ela está preparada lá para o início do nosso bate-papo. Assim que ela entrar aqui no meu Instagram, eu envio o convite e aí a gente começa a falar sobre. Assim que ela adentrar aqui no Instagram, eu envio o convite e aí a gente começa o nosso bate-papo. Vamos ver aqui. Vocês como é que estão me vendo, me ouvindo? O áudio tá ok? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. A hora que a Joana aceitar, a gente começa. E aí, Jô? Pô, tudo, João, como é que tá? Tudo certo? tudo bem? Tudo em pé, Joana, esse tudo em riba. primeiro, esse primeiro momento, assim, agora que tu entrou, a gente primeiro vê como é que tá a conexão. Claro, vai dar um delay em função da internet, a conexão nem sempre é boa, né? Mas tu consegue me ouvir bem? Te ouço, tá um pouco cortadinho, mas estou te Tá. ouvindo. Beleza, acho que a gente pode tocar ficha. Eu também vejo a tua imagem um pouco em câmera lenta, mas consigo te ouvir bem. Então, Jô, a gente pode dar início ao nosso bate-papo e quando tiver faltando 10 minutos para encerrar, eu te aviso e aí a gente faz as considerações Tá, finais e vai fechando. Depois eu disponibilizo esse vídeo no YouTube, certo? Primeiro de tudo, né, certo? Jô, eu Perfeito. queria, assim, te agradecer, né, o ter aceitado, né, o convite de bater um papo aí nessa pandemia, né? E eu queria te perguntar justamente sobre isso. Como é que tu tá lidando com essa situação toda, né, que nos acometeu e que está nos obrigando a nos reinventarmos, né? Como é que tu está lidando com esse tal de coronavírus nesse momento tão difícil? Pois é um momento bem delicado para a gente enquanto humanidade, né? Porque não Uhum, só numa questão de trabalho, mas numa questão de convivência, né? Eu agora, por exemplo, saí aqui de casa para fazer um passeio ali rapidinho e tal, com uhum. os cães. Do lado da minha casa tem um bar, que é um dos únicos bares do bairro que tem cadeiras. Tinham 8 pessoas com cerveja, bem felizes, sem máscara Como se e nada fosse. tal, como se nada fosse. E isso é que é muito doido, né? É a gente que é autônomo, que está louco para trabalhar, que precisa muito trabalhar, né? Nós, profissionais das artes e tantos outros autônomos que fazem o trabalho dia a dia para fechar as contas no final do mês, é Uhum. tão difícil porque a gente precisa, mas por uma consideração a essa realidade, né, diante do que está acontecendo no mundo inteiro, e é absurdo se colocar como se nada estivesse acontecendo. Então, Claro. cada vez que eu saio na rua e que eu vejo muita gente, gente sem máscara, me assusta muito, sabe?
porque é toda uma batalha, assim, para a gente também. Não é fácil estar em quarentena. Claro, é muito difícil. Não é fácil não ver os amigos, não estar fazendo teatro, não poder andar livremente na rua e ter que ajustar todo o nosso dia a dia, né? Então é um Uhum. sacrifício de todos, é um sacrifício por todos, É. né? Justo, né, Jô? E até, na verdade, assim, porque esse ano, né, quando ele iniciou, acredito que tu também devia ter muitos projetos, muitos planos, né? Eu me lembro justamente que o trabalho que tu está desenvolvendo, né, sobre a Chiquinha Gonzaga, até no dia que eu ia assistir, foi No dia justamente o dia que eu fui assistir, foi o que houve, assim, o início da quarentena, né? Então, do imagino que isolamento. muitos projetos teus devam ter ficado assim paralisados também diante disso, né? Suspensos, né? Estamos em Suspensos. suspensão. Até gostaria de agradecer meus queridos parceiros, colegas, alunos que estão acompanhando essa live, Raquel, Aline, Cazé, Uhum, LG de Torres, nosso uhum, amigão que claro, nos apresentou quase, né? Foi o Sam Lopes que nos apresentou, mas o LG fez parte de toda essa conexão. claro. Então, foi Thiago bem no Boni, final claro. de março, foi bem-vindos, galera. Obrigada por acompanhar. Foi bem no final de março que o Eduardo Leite decretou e foi uma ação muito inteligente do nosso governador, né? Toda vez eu fico pensando como seria se estivéssemos com Sartori. Acho que estaríamos Ah, muito mal. Acho que sim, com certeza. estaríamos muito mal, porque por mais difícil que seja, o isolamento é necessário. É. Então ele decretou o isolamento e nós estávamos com a temporada da Chiquinha, uma opereta de costumes, que é um trabalho lindo que eu estou dirigindo. Uhum, Lançamento do Samir Gonzaga, que é um músico do Instituto de Artes, e corajosamente me procurou para fazer uma performance sobre a Chiquinha Gonzaga, onde ele uhum, interpreta a Chiquinha e toca as canções da Chiquinha. Um trabalho maravilhoso que a gente já tinha feito uma temporada e teve que cancelar a segunda temporada, mas que sim, retornaremos assim que for permitido. Da certo. mesma forma, João, é importante eu falar do Museu Júlio de Castilhos, que Por acolheu favor, esse claro. projeto, né? Uhum, E com quem eu tenho feito outras parcerias. A gente está fazendo agora uma oficina de teatro, né? Que uhum, vai estrear lá no museu, certo. que nós tivemos que agora adaptar e fazer oficina online. Aí como Sim, é que a gente então. faz? É isso que eu ia te perguntar. Como é que está sendo as tuas oficinas agora online? Para a gente já entrar nesse assunto, então, que eu queria te perguntar justamente, né? Como é que tu É, está te movimentando para te adaptar a adaptando. essa situação? Adaptando. Aconteceu, felizmente, que a maioria dessas pessoas que estão na oficina já tinham feito outros trabalhos comigo, um pouco conhece a minha maneira de trabalhar, e a gente já tinha feito quase um mês de encontro, então já tínhamos feito um trabalho legal de corpo, de expressão, de integração do grupo, criação de cenas com improvisação e tal, estávamos afinadinhos. Paramos. Sim. Aí propus para a galera que a gente continuasse fazendo as aulas via Zoom, né? Via site de conferência. E, inclusive, por essa questão toda que está acontecendo, de mudança, de uma aparição de novas manifestações, expressões artísticas através das lives, dos Uhum, vídeos, os editais digitais que estão aparecendo, eu uhum. primeiro incentivei a turma que a gente entrasse nesse barco. Claro. Então, coloquei para eles um desafio de criar cenas com alguns poemas e tal que eu selecionei para cada um. E Que lindo, nos tá? colocamos primeiro nessa etapa de vamos conhecer esse universo digital, vamos perder o medo da câmera, vamos nos colocar também como
atores trabalhando com audiovisual e tal. E foi uma experiência super legal. Dá um pouco de medo, né? Porque é uma outra maneira de fazer e às vezes a gente não está habituado e entra uma certa, como é que eu vou dizer, um certo pânico dessa nova experiência, assim, né? Com de como certeza, que a com gente vai certeza. lidar e Né? tal. E foi super bacana, eles entraram de cabeça e apareceram resultados maravilhosos. E quando acabar a oficina, eu quero incluir isso como talvez uma videoexposição desses Uhum. trabalhos que a gente está em processo. Gustavo Maravilha. Belau, Gabriela Silva, ai, desculpa, coisa Não, claro, querida. pode. Gente que Inclusive, trabalhou comigo na Bienal do Mercosul e que eu não vejo há tanto tempo. Gus, querido, obrigada por acompanhar. maravilha. Então, Todas as pessoas que estão entrando podem seguir contribuindo, fazendo comentários, perguntas. A ideia é justamente isso, Jô, que todo mundo, que a gente possa parar, dar oi para os nossos amigos, fica à vontade. Aí, ó. que a gente faça um brinde, Um um brinde. brinde Eu tô à na rede. Move, um brinde. Então, meus amores, aí, Jota, depois dessa etapa que a gente trabalhou com os vídeos, começamos, porque essa oficina é uma oficina de montagem, é a primeira que eu estou fazendo depois de muitos anos. Aham. E aí a gente começou a fazer o trabalho de mesa de texto. A gente vai fazer uma adaptação da peça Um Inspetor Geral, Ah, que que é a do maravilha. Nikolai Gogol. E Uhum. aí, que é pertinente, né, nos tempos Totalmente, aham. atuais, falarmos de corrupção, Com certeza, falarmos com dos certeza. podres poderes. É. E E aí nesse a gente momento está histórico, nessa né? etapa. É. E é impressionante, né, como as grandes obras, elas permanecem por todo o tempo, né? É Com incrível, certeza. assim. Então, está sendo um trabalho muito legal também, porque a Leti Virtuoso, A Leite é uma Letícia amiga querida, querida Terreira da também. Tribo, é, Ferreira sempre resistindo também. vamos resistindo e eu quero falar sobre isso. Eu trouxe umas Por coisas para favor. a gente conversar Claro, por favor, e pode, essa é pode. um tema também. Pode Essa, falar. Fica à vontade. mas então para contar, né? A gente está nessa montagem do Inspetor Geral, que a gente está fazendo uma adaptação moderna e espero que em algum momento a gente possa retornar ao Museu Júlio de Castilhos para fazer essa apresentação, que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas o distanciamento fez com que a gente pudesse fazer uma imersão do trabalho dramatúrgico. Que às Sim, vezes, quando a gente está no palco, quando a gente está na sala de teatro, a gente vai para a ação direto e pula essa etapa, às vezes, né? exato, Do exato. estudo do texto. Então, está sendo muito Digamos assim, é o legal. lado bom da Gente, quarentena e do isolamento, né? É o momento para a gente é. se aprofundar, ler, pesquisar, né? E, Jô, tu queria, acho que é importante também, agora que a gente fez um brinde aí, né? Eu vi o copinho do Move, né? Falar um pouco também do Move, né? Como é que tá, assim, os movimentos acerca né, de Então, tudo que tu está fazendo e contribuindo para esse movimento. então, muito por conta da pandemia, Uhum. se fez urgente que a gente se reunisse. A MOV, para quem não conhece, bem-vindo, Renato Campão, que honra te ter aqui nessa Renato, plateia. A MOV é uma rede de artistas de teatro de Porto Alegre uhum. e ela representa uma série de companhias, uma série de espaços artísticos. Então, nós nos mobilizamos imediatamente para procurar os nossos representantes públicos, né? Governador, prefeito, secretária de Estado da Cultura, secretário municipal de Cultura, para que, e também alguns
deputados, vereadores, pessoas que pudessem entrar numa luta conosco em função da criação de um auxílio emergencial para os trabalhadores, todos os trabalhadores da cultura, não só do teatro, mas principalmente pensando também que agora, nesse momento de pandemia, surgiram muitos editais digitais, né? Algumas empresas lançaram e algumas secretarias também. E a gente entende, Karine Costa, minha prima amada em São Paulo, acompanhando, beijo. A gente entende que esse formato ele também exclui muita gente, porque tem muita gente que não tem habilidade digital e que não tem internet em casa com sinal legal para fazer um trabalho, não tem como pagar alguém para fazer uma edição. Os técnicos vão participar desse tipo de digital, né? Então, rapidamente a gente se mobilizou, reunimos 200 e tantas assinaturas de pessoas muito representativas na cidade de Porto Alegre, espaços, o SATED e outras instituições que assinaram conosco essa carta pedindo uma ação emergencial dos nossos representantes. Em contrapartida, até hoje, nós temos ações que são fundamentais, que são as distribuições de cestas básicas, né, que foram providenciadas pelas secretarias, mas, como todo mundo sabe, o feijão não paga a conta de luz, não paga o gás para fazer a comida, nem o aluguel, então isso não é suficiente e a gente está fazendo uma ação muito forte para que os nossos representantes públicos ouçam a classe artística e procurem meios legais para fazer um auxílio emergencial. A gente também está acompanhando e fazendo uma divulgação muito forte de uma batalha federal que está acontecendo através da Câmara. Já chegou um projeto no Rodrigo Maia para que seja feito um auxílio emergencial para os artistas e para os espaços. E isso é uma batalha, né? Porque nós fomos um dos primeiros setores a parar. E Sim. mesmo depois que tudo volte, o nosso mercado vai demorar mais ainda a funcionar. Porque quando as pessoas voltarem ao comércio, ir ao teatro vai ser supérfluo, entende? Exatamente. Falei sobre isso até outro dia com o Zé Adão, até o próprio Renato. A gente fala muito na saúde colapsar e realmente há uma preocupação, porque as tensões estão todas voltadas para o setor da saúde, né? Mas a cultura, me parece, já está colapsando, né? O nosso retorno agora vai ser muito complicado. Como é que tu acha, Jô, que a gente vai voltar? Não digo nem a fazer teatro, eu digo a ir no teatro. Como é que isso vai ser? Como é que isso vai se dar de acordo com a tua visão, com o teu olhar? Eu tenho acompanhado no mundo todo algumas análises assim que é importante que a gente fale, porque às vezes é como assim, um setor que não é tão essencial, mas a gente gera uma economia muito forte, né? Muita gente trabalhando. Ver agora, as pessoas estão sentadas em casa, estão vendo alguma coisa no seu celular, estão vendo um filme, estão escutando uma música, fazendo uma visita virtual num museu, assim, espero, né? Então, a cultura ela é fundamental para o bem-estar humano. Agora, nesse momento de pandemia, isso ficou mais evidente ainda, né? E o que ocorre? Além do dinheiro que a gente ganha, do pouco dinheiro que a gente ganha fazendo teatro, a gente gera uma economia no entorno que é importante de ser lembrada. São os motoristas de aplicativo, o bar em que as pessoas vão para poder jantar depois do teatro, uma série de fornecedores que a gente contrata e elege um emprego indireto, né? Gráficas, fornecedores de transporte, segurança, fora toda a nossa gama de trabalho. Né?
Então, assim, a gente gera uma economia, e é uma economia alta. A gente gera, no Brasil, 4% do PIB nacional. Uau! A ajuda que está sendo feita agora, do auxiliar dado pelo nosso ex-presidente, ela significa 7% do PIB. Tu vê? Sim, é aí que ele Então, tá assim, a gente gera muita grana. E aí o que tem que ser pensado é que são muitas empresas e pessoas e profissionais que estão relacionados com isso. Aí tu me pergunta do retorno, né? Internacionalmente está se falando talvez que não se consiga fazer esse retorno ainda em 2020, tá? Porque a gente lida direto com aglomeração, né? É Total. difícil tu fazer um espetáculo para uma pessoa, duas, 10, porque Sim. financeiramente a coisa não se sustenta. Gabriela Greco, oi! Karina Morandi, todo mundo interagindo, isso aí. Ó, seguindo a linha de raciocínio, né? Internacionalmente tem se falado isso, João. E aqui no Brasil, a gente está vendo uma forçação de barra do nosso despresidente e de alguns interessados no retorno do futebol. A gente vai ver isso agora. Eles vão Sim. forçar essa barra. Que o futebol primeiro retorne como uma coisa a ser vista pela televisão, colocando em risco as pessoas que estão trabalhando. Que são vários profissionais ali, envolvidos ali, né? Também. Todos os profissionais que Segurança. estão envolvidos, que se danem, faz o teste do Covid e eu não posso perder dinheiro. O clube é maior do que a vida dessas pessoas. Total. E o futebol, ele é aglomeração direta. Então, na medida que liberarem o futebol, vão liberar os nossos retornos, porque evento de aglomeração maior do que futebol não existe, né? Um Fla-Flu, um Grêmio pessoas. Né? E como a Aline está bem colocando nos comentários, é pão e circo, é isso que eles querem e é o que eles vão tentar fazer agora. Então, me preocupa bastante, porque talvez o nosso retorno ou demore muito pela condição da sanitária que o país vai se colocar agora, né? Eles vão forçar terminar o isolamento. O despresidente já colocou todo mundo contra os governadores para que haja uma pressão, porque senão a economia do país explode. Mas vou repetir, o auxílio emergencial são só 7% do PIB nacional, então é uma palhaçada falar isso. Sim, sim. Se a gente quisesse realmente fazer alguma coisa por esse país, dinheiro não nos falta. O que falta é uma vontade real, né? Claro. Mas, enfim, quando tudo isso retornar, retornarei com o meu projeto da Chiquinha, uma opereta de costumes. Retornarei com a minha peça, o Promotor Geral, que é do meu grupo de oficina. Retornarei com a Mulher do Atirador de Facas, que foi a peça onde nós nos conhecemos, que me deu muita alegria de ter como meu ator convidado na primeira versão da Mulher. Eu que quero estreiei. contar uma outra. Tu que estreou. Sei, ninguém me tira. Tu que estreou lá. Eu que estreiei. Veio o Roger querer me puxar o tapete. Roger, puxar o tapete. Manda um abraço pro Roger. Aqui. Manda um abração no Roger. Ele está te mandando um abração. E além disso, Jota, tem um outro projeto muito lindo também que eu gostaria de anunciar agora, não sei quando ele vai acontecer, se é em 2020 ou 2021, mas é um projeto que está no meu bolso desde 2017, 18, por ali, é um projeto que eu fiz uma adaptação de texto e engavetei e vou voltar com ele em 2021, talvez,
que é uma ação Maravilha. do Gota Breviário, do Heron Coelho, do Teatro de Rotina de São Paulo, que já era uma Uhum. adaptação da Gota d'Água do Chico Buarque e Paulo Pontes. Aham. Então, eu tive a felicidade, quando eu morava no Rio, tive a felicidade de produzir lá no Sesc Copacabana a montagem que o pessoal fez com a Georgette Fadel e a direção do Heron. E naquele momento me apaixonei pela versão que eles tinham feito e depois retornei com essa ideia, com uma proposta que mistura mídias e tal, é uma coisa Aham. Uma mais outra leitura, assim. digital, digamos assim, com esses recursos. E fiz uma parceria com o Heron, ele liberou os direitos e tal, e aí a gente agora está também na produção disso, captar grana para fazer esse projeto e tudo mais. É mais um. Maravilha. Olha só, temos aqui a Esther também está conosco. Olá, Esther, Karine, a Karina, Aline. Bom, o pessoal que está nos acompanhando pode enviar sugestões, perguntas, perguntas para a Joana, né? Para, enfim, sugestões de papo aqui para a gente. Enquanto isso, a gente vai conversando. João, eu também queria te perguntar também agora, falar dessa questão toda de pandemia e tudo mais, e que é super importante esse momento político que a gente está passando, que eu acho que é um momento histórico, né, que está afetando a todos nós, assim, tudo que vai acontecer daqui para frente é novidade, porque eu não me lembro, né, eu tenho 31 anos, eu não me lembro de ter passado algo parecido na história, assim, eu vivido isso, né, claro que já na história tem outros casos, né, mas é tudo muito novidade, né, então eu queria falar também eu queria que tu falasse, na verdade, um pouco como é que surgiu o teu trabalho com a Mulher do Atirador de Facas, né, que é um projeto que tu apresentou diversas vezes em Torres, aqui em Gonzaga, é isso? E como é que surgiu esse projeto também? Então, a Mulher do Atirador de Facas foi uma ousadia minha, né? Porque eu estava há muito tempo só produzindo, sem atuar, e eu tive uma experiência maravilhosa no Rio, que foi trabalhar em 4 edições de um festival internacional chamado Anjos do Picadeiro, que me ensinou muito e me inspirou imensamente. Quando eu trabalhei nessas produções que tinham vários artistas fazendo seus monólogos, viajando o mundo inteiro com uma mala e coisas tão universais e tão importantes e simples, simples. Porque no teatro a gente fica muito dependente da produção, né? Do, da estrutura de produção que Sim. a gente vai ter, né? Se a gente vai para o palco, a gente precisa de um iluminador, a gente precisa de um sonoplasta, a gente precisa de toda uma equipe. E na rua não é diferente, a gente também precisa de tudo isso, mas acaba sendo uma estrutura um pouco mais viável Aham. para a condição que eu tinha, que era nenhuma. Eu não Ah, tinha dinheiro nenhum e queria fazer uma sim. peça que homenageasse o que é o número mais emblemático para mim do circo, que é esse do arremesso das facas. Aham. E aí eu tive a ideia de unir a minha expertise em produção Claro. com a minha ousadia enquanto artista. Escrevi um roteiro dessa história. E como eu estava morando em Torres em 2015, surgiu lá um edital em Full Cultura de Torres. E eu inscrevi o projeto. E, obviamente, o projeto já existia na minha cabeça, eu já tinha um roteiro, já tinha uma estrutura, já tinha falado com as pessoas com quem eu queria trabalhar e tal. As pessoas. E
As E pessoas... foi uma coisa muito maluca que eu fiz. Eu fiz o roteiro e daí eu falei assim, se as pessoas entrar nesse barco comigo, cara, vou apresentar o que eu tô pensando. É. Aí ensaiei o texto que eu tinha pensado. Sim. Chamei o amigo que eu queria que fizesse o cenário, pedi para ele fazer, você não conhece a peça, é Aham. uma caixa que se transforma num alvo e é um camarim e tal. Pedi Aham. para ele fazer, montei o figurino que eu achava e chamei as pessoas que eu queria que trabalhassem. Chamei o Sim. Kiki Barbosa, que é um diretor maravilhoso, meu parceirão, o Antônio Rabadan, que assina o figurino belíssimo que a gente usa no espetáculo. Na época, o César Camargo, que fez a arte, e outras pessoas e tal. E aí falei, gente, eu quero fazer isso aqui, ó. Fui lá, apresentei 20 minutos de sketch, falei, a minha ideia é essa. Aí eles falaram, Joana, mas você vai pra rua sozinha? Vai pra praça sozinha? Com essa roupa meio pelada, pensa mesmo. Eu acho que tu precisa de um assistente. Acho que tem que ter outro ator e tal, para te dar um auxílio e, né, para fazer a parte técnica, para poder te ajudar Porque na tem todo entrada um da esquema trilha de som também, sonora, dos né? De objetos e prótese. tal. É. Aí surgiu o personagem do assistente, que eu tive a felicidade de te ter como o primeiro ator convidado, que foi lá e estreou comigo em Torres, e fizemos aventuras loucas, até no presídio feminino a gente apresentou. E nas Sim, escolas, e foi tudo de ótimo. graça, que é isso que eu gosto, e eu tenho muito orgulho desse projeto, ele vai agora. E a gente realizou, nesse tempo, 48 apresentações, Que todas maravilha. gratuitas ao público. Uhum. Alcançamos uma média de 5.000 pessoas. Viajamos por 6 cidades do Rio Grande do Sul. Fomos a Santa Catarina, mas foi o máximo que Aham. deu para a gente ir. E é um projeto que eu me orgulho bastante, sabe? Porque é um projeto que nasceu da minha necessidade de expressão, assim como super aplaudo o teu projeto do Malhos do Fumo e acho que é isso que a gente tem que Tu sabe, ter, Jô, eu, é eu, uma garra nojenta mesmo, é, e eu se sempre digo, dispor né? e ir atrás e procurar fazer. Eu acho que eu já te falei isso pessoalmente, assim, que desde a minha chegada aqui em Porto Alegre eu sou muito grato, assim, a tudo que o Renato Campão, o Eduardo Kramer, né, eles fazem, assim, em termos de oportunidade, né, e de me oportunizar, desenvolver as minhas ideias e trabalhos e tudo mais. Mas o que marca essa transição minha de Torres Porto Alegre é justamente a mulher do atirador de facas. Então eu tenho também muito esse orgulho que tu diz que tem, eu tenho também no meu coração, porque ele marca a minha transição, porque eu apresentei em Torres, depois a gente fez uma apresentação aqui em Porto Alegre, e foi a oportunidade que eu tive de conhecer, por exemplo, esses nomes todos que tu falou, né? O Kiki, o Marco Mafra deu um apoio também, né? O Rabadan, assim que eu consegui ir. Arlete. Arlete, entendeu? Arlete Cunha, eu quero convidar a Arlete para fazer um bate-papo aqui também. Então, Ai, convida, ela é maravilhosa. marcou essa transição e eu também sou muito, muito feliz de ter feito esse projeto contigo. Assim, e vida longa, né? Tomara que ele continue crescendo bastante, né, Jô? E a tua ideia é voltar depois da pandemia, né? Voltar com ele e fazer sempre, né? A gente teve que dar uma parada, e daí, para quem não conhece a história, é bom a gente também dar louros a todos. Depois Claro. do João, eu tive outra participação, que foi do André Oliveira, que trabalhou comigo também como ator, e depois o meu digníssimo marido tomou o cargo, né? Acabou se encorajando para entrar em Se cena e encorajando. entrou Ele, muito ele entrou em bem. cena, É, assumiu o papel e casou com a atriz. não, foi antes, né? Casou com a atriz antes, aí foi fazer oficina da Foi atriz, antes. aí Foi. depois, aí depois eu
fui obrigada Foi obrigada. por uma condição que surgiu, eu botei ele na parede e falei, cara, vamos fazer essa parada. E porque tinha Que maravilha, que maravilha. uma questão que a gente precisava viajar e às vezes não tinha grana para pagar a participação de outro ator de fora e E é toda inviabilizava o uma função, trabalho. né, Tá? Jô? Bacana Porque que o Roger se esse papel, propôs e deu super certo. esse papel ele tem uma particularidade, né? Porque embora ele seja um assistente mesmo, né? O personagem seja um assistente, tem que botar o som, tem que entregar o objeto, tem que é uma função importantíssima dentro É do funcionamento, fundamental, né? É fundamental, né? Para o é acontecimento fundamental. do número, né? E, Jô, e a Chiquinha Gonzaga, assim, que eu achei incrível, assim, a ideia, né? Quando eu fui assistir, começou agora essa função de Corona, mas como é que surgiu também o encontro com o Samir? Como é que se deu esse Então, encontro? dá um oi pro Mário Pirata, que acabou de entrar na live, meu Mário amigo, Pirata, poeta querido, de quem eu tenho muita saudade. Nós fizemos um projeto belíssimo chamado Sexto Inverso, que Rodrigo foi também aqui maravilhoso, que a conosco. gente homenageou vários poetas. Na época eu produzia e a gente trouxe o Paulo José, a Itala Né? Nandi, Jorge Maltner, Ah, o eu vi Antônio foto disso, cara. Calone. Eu vi foto disso. Cara, foi uma das coisas mais fodas que eu produzi. Então, tudo saiu da minha cachola. E foi do Legal, legal. caralho, o Mário foi um parceirão. Era ele e a Débora Finocchiaro que apresentavam, era maravilhoso. Mas, Chiquinha voltando Gonzaga. aqui a Chiquinha. Chiquinha. Então, o ano passado, eu resolvi, a partir da minha experiência da Mulher do Atirador de Facas, que é essa questão de um ator buscando autonomia de trabalho, que cada vez mais o mercado também está indo para isso, né? A gente, Gabi, era genial. A gente, infelizmente, está caminhando cada vez mais para trabalhos solos ou para companhias pequenas. Cada vez é mais difícil a gente manter grupos grandes trabalhando, né? Uhum. Desculpa, eu vou ter que desligar meu telefone, peraí. Imagina, não? Se tu sair aqui depois, a gente retorna, não tem problema nenhum. Pode atender, não Não, tem tá problema nenhum. certo. Não tem problema É, nenhum. já avisei, já avisei. Estou numa live, desliguei. O que ocorre? Aconteceu assim, o ano passado, eu resolvi. Cada vez mais a gente percebe que é difícil, né, essa situação de como é que a gente mantém uma companhia, mantém um grupo, né? Cada vez é mais difícil a gente ter lei de incentivo, ter formas de manutenção, os patrocínios são cada vez mais disputados, né? Tu tem Sim, poucos patrocínios no Brasil inteiro, eles são exigentes, são disputados por pessoas maravilhosas. Então, está muito difícil se manter fazendo arte nesse país. sim. Ainda mais trabalhos de grupo. E eu aproveito essa questão para falar sobre a Terreira da Tribo, que Uhum. eu fiz menção à Letícia e faço menção a todo o grupo, que foi o grupo onde eu descobri o meu trabalho de teatro de rua. Né? Eu tive a felicidade de participar de oficinas na Terreira, fiz o meu primeiro espetáculo de rua com eles, que era a Heroína Ripa, com a Tânia Farias, com a Daniela Nunes, com várias pessoas, que foi o que o norte do meu trabalho, tanto que eu faço teatro de rua hoje, aí foi essa escolha que eu tive, né? E a Terreira é um grupo de mais de 40 anos, é responsável pela nossa cultura de teatro em Porto Alegre. Se hoje existem vários grupos de teatro de rua, também é por conta da trajetória da Terreira, sempre Uhum. foi muito inspirador e muito emblemático, muito importante chegar na esquina democrática numa tarde na semana e encontrar a Terreira do trabalho. Total. Então, eu acho que isso inspirou muita gente, isso fortaleceu muitos profissionais que continuam na batalha até hoje.
E a Terreira, desde o ano passado, está numa campanha de benfeitoria para angariar fundos para conseguir se manter de pé. Uhum. E é muito triste, né? Um grupo de 40 anos, que é uma referência, mantém uma escola de teatro popular gratuita. Qualquer pessoa em Porto Alegre hoje que quiser fazer uma aula de teatro de graça, vai Sim. na Oficina Livre da Terreira. Claro. Né? Então, a gente tem várias escolas maravilhosas, vários grupos e profissionais maravilhosos, mas a gente não pode esquecer de uma trajetória de 40 anos e que leva a nossa arte para vários lugares no mundo. Né? Então, o Oi Nós Aqui Outra Vez foi uma escola para mim. E depois eu quero deixar, quando a gente colocar esse vídeo lá no YouTube, eu vou colocar a referência da benfeitoria que está acontecendo, mas vocês podem procurar na internet, apoio o projeto, apoio a Terreira, Claro. e eles estão angariando fundos, então as pessoas que puderem contribuir é maravilhoso, é um grupo essencial. Ó, a Leite acabou de colocar aqui para nós, ó, é benfeitoria.com. Ó, colocou para nós, isso aí, Leite. /Terreira, www.benfeitoria.com Terreira da Tribo. Então, quem quiser, só acessar ali. Quem puder, qualquer valor é fundamental. E é um espaço, além de promover, de fomentar a criação de espetáculos fabulosos, é um espaço que forma a plateia, né? Porque na medida que a gente faz oficinas, se vão sair dali atores profissionais ou não, não importa. A gente está formando plateia para o teatro. Por isso as oficinas são tão importantes. Quando eu morava em Torres, eu sempre tive... eu sempre pesquisei teatro gaúcho e tal. Eu sempre vinha, né? Chegava até mim os nomes, por exemplo, do Zé Adão, do Renato, né? E aí quando eu soube que ia trabalhar contigo, com o Kiki, que vocês tinham essa vertente, lembro que até tu me emprestou uns livros que tinha a Terreira da Tribo, né? Eu disse, nossa, é incrível, né? Assim, a criação desse grupo, a história, e hoje, depois, morando em Porto Alegre, podendo ir assistir peças, ver, assim, os atores representando, né? Assim, ao vivo é mágico, porque Terreira é mais do que tu não fica incólume, né? É uma peça que tu tem uma vivência, uma experiência teatral. É muito forte. É uma vivência, é transformadora. É transformadora mesmo. Então é muito importante se manter cada vez mais vivo e ativo. A Terreira não pode acabar, né? Não pode parar. E é importante que a gente use esses espaços também para falar isso, né, João? Porque, com certeza. Claro que todo teatro ele sobrevive ou de incentivo do fomento que os nossos governantes deveriam fazer, ou ele é um teatro independente que ele sobrevive de raros patrocínios, né? E aí, como é que sobrevive quem faz teatro de rua, por exemplo? Porque ir para a rua e passar um chapéu é praticamente nada. A gente não ganha dinheiro passando chapéu. Sim. Mas isso, a gente faz isso em reverência, em respeito, em incentivo a outros artistas independentes, mambeiros, que vivem só do trabalho de rua, de fazer números. E essas pessoas precisam desse dinheiro do chapéu. Então, por exemplo, na minha trajetória da Mulher do Atirador de Facas, nas 48 apresentações que a gente fez, elas sempre foram gratuitas ao público e eu sempre busquei vender o espetáculo para alguém. Ou para um patrocinador, ou para o evento onde eu estava apresentando, ou para um festival que nos chamava e tal. Mas são redes que o meu trabalho seja pago e das pessoas que trabalham comigo e viabiliza que aquela pessoa que não vá ao teatro possa ter o contato com a arte do teatro. Por isso é tão importante ter esse tipo de manifestação. O teatro de rua, o teatro gratuito, ele é muito importante. É a formação da plateia, sabe? Porque assim, é o teatro acontecendo
no espaço das pessoas, onde as pessoas estão transitando. Eu me lembro que quando a gente estava ensaiando, por exemplo, fazendo os primeiros ensaios, que a gente ia ensaiar naquela praça, perto Lá de na onde praia? morava, assim, na praia. Eu lembro que o ensaio, o que ele nos dirigindo e falando e tal, as pessoas já se encantavam, paravam e participavam, né? Assim, já tinham vontade E muitas pessoas que nunca viveram uma experiência teatral. Porque a quantidade de gente que nunca foi ao teatro é enorme. Então, o teatro de rua ele é fundamental por isso, né? Porque ele aproxima o público, né? É fundamental. É uma vertente de trabalho que a gente precisa manter, sabe? Por isso é tão importante, eu fiz tanta questão de falar sobre o trabalho da Terreira, e por isso é tão importante eu estou fazendo a batalha que faço lá na MOVE como artista independente lá dentro também, buscando um coletivo que tenha voz, que vá atrás dessas lutas, assim, porque só de bilheteria a gente não sobrevive, né? A gente precisa angariar várias redes, principalmente ir atrás dos nossos direitos, né? Ir atrás da nossa maneira de não aceitar migalhas, né? E na contestação, e na proposição de coisas que são possíveis. A gente tem, por exemplo, em Porto Alegre, leis de fundos da cultura que não são respeitadas há anos. Verbas que a gente recebe do governo federal e que não chegam até a Secretaria Municipal de Cultura. Isso é um absurdo, isso é um crime. Sim. Isso é um crime, entende? Então, assim, não dá para a gente querer fazer teatro reclamando que não tem bilheteria, que não tem gente que vai na nossa temporada. O que eu tenho? Eu tenho que investir numa divulgação, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para fazer. Não, como Joana, atriz, produtora, eu acho que todos nós precisamos exercer a nossa cidadania e ficar cientes desse tipo de situação e batalhar para isso e falar em respeito disso. E agora, nessa pandemia, isso ficou muito evidente. Tu imagina que agora, nesse momento, nós não estamos fazendo teatro, mas nós temos as nossas casas, temos alguma segurança mínima, né? E a gente tem uma situação, por exemplo, de 27 famílias de circo no estado do Rio Grande do Sul que estão à deriva, mano. Porque essas pessoas vivem dos seus espetáculos. As pessoas moram embaixo da lona. Entende? Então, a gente tem que olhar isso também como um coletivo geral, né? A gente tem que entender, quando a gente fala de cultura, a gente tem o que a gente promove, qual é a nossa rede de conexão, quantas pessoas são necessárias, e a gente tem tantas maneiras de manifestação, né? No teatro, a gente tem nas artes cênicas tantas manifestações, e aí esse momento da pandemia, João, ele para mim me deu por mais que tenha mexido muito com o nosso psicológico, sabe? Com esse lugar de tentar se manter de pé quando todas as nossas estruturas estão caindo. A gente tem uma secretária que tomou um doce e nunca mais voltou, a nossa secretária de cultura, né? Que foi para a festinha e não voltou mais, porque o que essa mulher fala é um absurdo. Ela consegue bater tete a tete o despresidente, as coisas que ela fala. Perdemos um ministério, não temos uma representação governamental federal, e a gente tem verba lá. A gente tem dinheiro tá lá. Sim. O dinheiro está lá. E ele é nosso.
E a gente não tem alguém capaz, executivamente, de colocar isso em ação como fomento para a cultura, manutenção da cultura e tudo mais. Então, a gente tem que entender que somos uma classe profissional. A gente vive de fazer arte. Nesse momento da pandemia, quando essas estruturas todas ficaram ainda mais frágeis, para mim foi muito evidente a necessidade de fazer essa articulação coletiva e entrar nesse campo de ir aos políticos e exigir que essas coisas aconteçam, sabe? Com Porque certeza. é um absurdo, assim, ó. Que legal, É um Jô, que você está absurdo as fazendo coisas esse que a gente está movimento. sabendo. Porque a tua experiência e tua vivência também são fundamentais, né, para todo esse movimento, né, e justamente para o que está por vir ainda, né. Imagina, tu traz dados e trouxe um conhecimento que acho que quem está aqui assistindo é muito enriquecedor, né, e depois quando a gente divulgar também esse vídeo, né, vai contribuir bastante para que a gente tenha um pouco de noção, né, quando a gente fala em cultura,